5 papéis da Igreja na missão e evangelização. O que todo cristão precisa saber. Você já se perguntou qual é o verdadeiro papel da Igreja quando falamos de missão e evangelização? Se você deseja entender como a Igreja pode impactar o mundo e como você faz parte dessa missão, está no lugar certo. Desde o início do cristianismo, a missão da Igreja tem sido clara: levar as boas novas do Evangelho a todos os povos e nações. Mas, o que isso realmente significa para nós hoje? Como podemos participar dessa missão no mundo moderno? Será que todos têm um papel a desempenhar? Se você acredita que a missão da Igreja vai além dos cultos semanais, já pensou em como a evangelização pode transformar vidas, e deseja descobrir como sua fé pode se alinhar ao propósito de Deus para o mundo, então continue lendo. Neste artigo, vamos explorar os 5 papéis essenciais que a Igreja desempenha na missão e evangelização, e como cada um de nós pode se envolver ativamente. O que vamos abordar neste artigo? Descubra qual é o coração da evangelização e como você pode fazer parte dela. Saiba como missões cristãs podem ir além de fronteiras e transformar vidas. Entenda a importância do testemunho de fé e como sua vida pode pregar o Evangelho sem palavras. Encontre seu propósito individual dentro da missão de Deus e aprenda a usá-lo na Igreja. Veja como a unidade da Igreja é fundamental para o sucesso na missão e evangelização. 1. Evangelização, a missão central da Igreja. A evangelização é o primeiro e mais fundamental papel da Igreja. Jesus deu essa missão diretamente aos seus discípulos antes de sua ascensão ao céu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Isso não foi uma sugestão ou uma atividade opcional. A evangelização é o coração da missão da Igreja. Desde os apóstolos, a Igreja tem a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Cristo com o mundo. Não podemos nos esquecer que, embora as estratégias de evangelização possam variar ao longo dos tempos, o fundamento da mensagem permanece o mesmo: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O que é evangelizar? Evangelizar é simplesmente compartilhar o amor e a verdade de Jesus. Muitas vezes pensamos que evangelização é algo reservado para pregadores ou missionários, mas na realidade, todos nós somos chamados a participar dessa missão. Seja por meio de uma conversa com um amigo, um post nas redes sociais ou através de um ministério de evangelização, todos podemos ser instrumentos de Deus. Não se trata apenas de palavras, mas também de demonstrar o caráter de Cristo através de ações. Cada gesto, cada palavra de encorajamento ou ato de compaixão, pode ser uma semente plantada no coração de quem ainda não conhece a mensagem do Evangelho. Além disso, a evangelização não é apenas uma atividade individual, também pode ser realizada coletivamente. Missão e evangelização podem acontecer por meio de ações comunitárias, eventos evangelísticos organizados pela igreja local, e divulgação em mídia digital, como o uso de redes sociais. Exemplo prático. Imagine você em uma conversa com um colega de trabalho que está passando por um momento difícil. Ao invés de apenas oferecer uma palavra de consolo, você compartilha como sua fé em Cristo trouxe paz à sua vida em tempos de dificuldade. Isso também é evangelização. Como você pode evangelizar? Ore para que Deus coloque oportunidades no seu caminho para compartilhar a fé. Testemunhe sua experiência pessoal com Cristo. Use suas redes sociais para compartilhar mensagens de esperança e encorajamento. Participe de eventos evangelísticos organizados pela sua igreja ou comunidade. 2. Missões cristãs, expandindo a missão da igreja. Se a evangelização é o coração da igreja, as missões são os braços que estendem esse evangelho para além das nossas fronteiras. Missões envolvem levar a mensagem de Cristo para lugares e pessoas que ainda não o conhecem. A Bíblia fala claramente sobre a necessidade de levar a mensagem de Cristo a todos os povos. Como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10:14. As missões não se limitam a grandes viagens para países distantes. Elas começam em nossa própria vizinhança, na nossa cidade, e depois se estendem para o mundo. Todos os cristãos têm um papel nas missões, seja indo, orando ou apoiando aqueles que foram enviados.
A missão de Cristo nos lembra que cada cristão pode ser uma luz nas trevas, não importa onde esteja. Além das missões locais e globais, o envolvimento da Igreja em causas sociais e humanitárias também pode ser uma forma eficaz de mostrar o amor de Deus. Quando ajudamos aqueles que estão em necessidade, estamos refletindo a compaixão e o cuidado de Cristo, e isso também é parte da missão de evangelização. Exemplo prático. Você pode participar de missões apoiando ministérios que pregam o Evangelho em lugares onde a palavra ainda não chegou. Ou você pode se envolver em missões locais, como evangelismo em sua cidade, ajudar pessoas necessitadas ou apoiar igrejas em regiões carentes. Como você pode se envolver nas missões? Apoie financeiramente missionários e organizações de missões. Ore pelos missionários que estão espalhando o Evangelho ao redor do mundo. Participe de missões locais, como evangelismo de rua, visitas a hospitais ou orfanatos. Organize ações de ajuda social em sua comunidade, como distribuição de alimentos ou roupas. 3. Testemunho de fé, vivendo a missão no dia a dia. O terceiro papel essencial da Igreja é o testemunho de fé. Quando falamos de evangelização, muitas vezes pensamos em palavras, mas o nosso testemunho de vida fala muito mais alto. Somos chamados a viver uma vida que reflita o caráter de Cristo, pois, como Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. O que é testemunhar? Testemunhar é demonstrar o amor de Cristo através de nossas ações, atitudes e estilo de vida. É ser a Bíblia viva que as pessoas leem quando olham para nós. Isso significa ser honesto, compassivo, generoso e cheio de amor. Nos tempos de hoje, o testemunho de fé vai além das quatro paredes da igreja. Ele precisa estar presente nas nossas interações nas redes sociais, no ambiente de trabalho, na escola e em casa. Cada área da nossa vida é uma oportunidade de mostrar Cristo ao mundo. Muitas pessoas não leem a Bíblia, mas elas observam o comportamento daqueles que professam seguir Jesus, e nosso exemplo pode ser a chave para abrir os corações ao Evangelho. Exemplo prático. Imagine que você trabalha em um ambiente onde há fofocas e intrigas. Ao invés de se envolver, você escolhe mostrar paciência, gentileza e uma atitude de perdão. Esse tipo de atitude não passa despercebido, e muitas vezes leva as pessoas a perguntar: o que você tem de diferente? Essa é a oportunidade de compartilhar sua fé e demonstrar que suas escolhas são diferentes. Como você pode testemunhar? Seja um exemplo de integridade e honestidade no trabalho. Pratique a generosidade e a bondade com as pessoas ao seu redor. Ofereça ajuda e apoio a quem precisa, sempre com amor e humildade. Compartilhe seu testemunho pessoal sobre como Cristo tem transformado sua vida, seja em conversas informais ou através das redes sociais. 4. Propósito: o papel de cada cristão na missão de Deus. A igreja é composta por muitas partes, e cada parte tem um propósito único. Cada cristão tem dons e talentos dados por Deus para serem usados em prol da missão. A Bíblia nos diz: nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós é um membro desse corpo. 1 Coríntios 12:27. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual Deus te criou. Dentro da missão da igreja, cada cristão tem um papel específico, seja no ensino, no cuidado pastoral, na intercessão, no louvor, ou em várias outras áreas. Descobrir o propósito pode ser um processo, mas Deus é fiel para nos guiar. Nem todos são chamados a pregar ou a viajar para terras distantes, mas todos têm um papel essencial na edificação do reino. Quando usamos nossos talentos para servir, glorificamos a Deus e ajudamos a espalhar o Evangelho de maneira única. Uma igreja que incentiva seus membros a descobrirem e utilizarem seus dons constrói uma comunidade mais forte e eficaz. Exemplo prático. Se você tem o dom de ensinar, pode usá-lo para discipular novos cristãos ou liderar um grupo de estudo bíblico. Se seu dom é o serviço, pode ajudar em ministérios que cuidam de necessidades físicas e emocionais das pessoas. Como você pode descobrir seu propósito? Ore para que Deus revele os seus dons e talentos.
Procure servir em várias áreas da igreja e veja onde você se sente mais realizado. Pergunte a líderes e pessoas próximas quais talentos eles veem em você. Leia a Bíblia e medite sobre como Deus usou diferentes pessoas com diversos dons ao longo da história. 5. Unidade na missão, a igreja como o corpo de Cristo. O último papel que exploramos é a unidade da igreja. A missão e evangelização não são tarefas individuais, mas coletivas. A igreja é chamada para ser um só corpo, trabalhando em conjunto para o propósito de Deus. Jesus orou: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Por que a unidade é importante? Quando a igreja trabalha unida, seu impacto é muito maior. A unidade permite que diferentes dons e talentos se complementem, e isso fortalece a missão. A igreja, em unidade, pode enfrentar desafios maiores e alcançar mais pessoas, pois uma comunidade cristã unida reflete o caráter de Deus de maneira mais poderosa. Infelizmente, a falta de unidade pode minar o progresso da missão. Divisões internas, disputas e falta de cooperação podem comprometer o testemunho da igreja. Por isso, devemos sempre orar pela unidade e trabalhar para resolver conflitos com humildade e amor, lembrando que estamos juntos na missão de expandir o reino. Exemplo prático. Em uma igreja local, você pode ver a unidade na forma como diferentes ministérios trabalham juntos: o louvor, a pregação, o ensino, a intercessão e o serviço. Quando todos estão alinhados em um só propósito, a missão de evangelização se torna muito mais eficaz. Como você pode promover a unidade? Trabalhe em equipe com outros membros da igreja. Valorize as diferenças e os dons de outras pessoas. Ore pela unidade da igreja e peça a Deus que fortaleça os relacionamentos entre os cristãos. Participe de reuniões de oração e comunhão que promovam um senso de unidade e propósito comum. Dicas práticas e aplicáveis. Agora que você compreendeu os 5 papéis da igreja na missão e evangelização, veja algumas maneiras de como você pode se envolver ativamente. 1. Evangelize no seu círculo de amigos e familiares, compartilhando sua fé em Jesus. 2. Participe de missões locais ou globais, seja por meio de apoio financeiro, oração ou ação direta. 3. Testemunhe sua fé em todas as áreas da sua vida, vivendo com integridade e compaixão. 4. Descubra seu propósito dentro da igreja e use seus dons e talentos para fortalecer a missão. 5. Promova a unidade na sua comunidade cristã, incentivando o trabalho em equipe e a colaboração. Inspiração. A missão e evangelização da igreja não são apenas responsabilidades de alguns, mas de todos nós. Quando nos envolvemos nos papéis que Deus designou para a igreja, somos transformados e também transformamos o mundo ao nosso redor. Com fé, propósito e ação, podemos ser instrumentos de Deus para alcançar vidas e promover a expansão do seu reino. Oração final. Senhor, obrigada por nos chamar para fazer parte da tua missão. Dá-nos coragem para evangelizar, força para testemunhar e sabedoria para descobrir nosso propósito. Que possamos, como igreja, estar unidos em tua missão de transformar o mundo. Amém. Gostou deste conteúdo? Então compartilhe no grupo da sua família e envie para o grupo da sua igreja. Vamos multiplicar essa mensagem juntos. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e trazer inspiração para o seu dia a dia. Que possamos, juntos, continuar aprendendo, crescendo e nos aproximando mais daquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.